Fala pessoal, trader eletrônico na área de novo. O que eu quero passar para vocês hoje é também para iniciantes. Eu vejo bastante gente entrando na bolsa esse ano devido à pandemia ou devido à maior divulgação de traders e investidores na internet. Talvez as pessoas estejam entrando numa corretora, aceitando os termos do contrato e preenchendo o perfil de suitability apenas para conseguir ir operar no day trade logo. E esquece muito dos riscos, às vezes acha que tá livre do risco. Eu deposito 1.000 na corretora e opero com aquilo e legal, ela vai me estopar aí com 30% do limite da conta, caso eu perca ou etc. Mas não conhece que existe um risco meio ilimitado, entre aspas, né? Então, para facilitar, eu não sou jurista, mas nós vamos aqui entrar em alguns pontos do contrato de intermediação da sua corretora, que está na internet. Se você puxar no Google, você consegue das maiores corretoras, acho que todos estão na internet, a XP, Clear, Modal, todos têm um contrato parecido, né? Eles fazem sob as mesmas bases. Tentar fazer um vídeo bem curto, bem rápido, porque esse negócio de contrato é meio chato, etc, mas é importante conhecer, então vamos lá. Dá para dar um Google e achar esse contrato de intermediação, você vai achar um parecido, eu estou usando aqui o da corretora XPTO. Praticamente todas elas disponibilizam na internet, acho que todas, né? E já vamos começar aqui no nosso cenário da perda lá dos 45 mil, desse caso que a gente exemplificou aqui. Já começa, no site você consegue ver, não está nem no contrato, mas no site qual é a multa por saldo devedor, ou seja, você ficou devendo lá para a corretora, de forma parecida com os bancos, ela também vai te cobrar, ela vai te deixar, se for bem pequenininho, por exemplo, a XP aqui nesse exemplo, te deixa isento. Tem uma multa fixa um pouquinho maior para quem fica devendo até R$ 999, só que, no caso do nosso amigo lá que ficou 40 mil negativo, 1% ao dia, sobre os 40, 1% ao dia, então vale a pena dar uma olhada aí qual é a multa por saldo devedor e evitar isso aí. Caso o cliente permaneça insolvente após o processo de enquadramento, a XP, que é a corretora, poderá adotar as seguintes providências. E acho que a mais importante é essa aqui, a inclusão do cliente no rol de inadimplentes da B3. E no Serasa também, né? Ou seja, independente de você ficar bloqueado na XP ou empresa do grupo ou na B3, é o seu nominho lá no Serasa. Então, é o que a gente tem que ficar super atento, eles podem fazer isso por contrato, né? Está no contrato. Muito importante, que muita gente chora na internet e reclama nos fóruns, nos grupos, que a corretora não sei o que, vou processar a corretora. Até pode, nós temos todo esse direito. Porém, próximo tópico, aumentando e aumentando. A corretora não se responsabilizará por qualquer prejuízo decorrente da não execução de ordem, por qualquer motivo, inclusive por eventuais lucros que o cliente deixar de oferir. Ou seja, qualquer motivo. Então acho que elas deixam isso aqui bem claro. E é algo totalmente discutível, né? Não sou jurista nem advogado, mas já está escrito aqui no seu contrato. Então você, naquele caso, entrou em leilão, não executou a ordem, caiu na internet, a corretora teve problemas, não é problema dela, em tese. Inadimplência do cliente, mais uma vez, a gente tem aqui no contrato, né, fora do site, o item 5 do contrato de uma das corretoras aí. Ela tem o direito de te cobrar, né, ou reter seus investimentos, né? Ou seja, tudo que você possui de garantia, ela pode começar a executar essa garantia e a vender e acabar com o seu patrimônio para cobrir esse saldo devedor. Também para quem mistura conta de investimento com conta de trade, isso não é muito legal também. Você pode colocar em risco de uma vez seus ativos. Mais um blá 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 aqui, explicando, né, esses tópicos aqui também explicam essa questão da corretora ter o direito de pegar os seus ativos para executar essa garantia, né? Então, no item 5 ali, efetuar compra a preço de mercado dos títulos, valores imobiliários e ativos financeiros necessários à liquidação de operações realizadas pelo cliente. Pode vender seus títulos, suas ações, etc. Mais uma vez, caso você não quite seus débitos, você terá seu nome incluído no rol de comitentes inadimplentes e ou eventuais cadastros de restrição ao crédito. Então, assim, ficar devendo para a corretora também pode te levar para o Serasa SPC e outros cadastros de restrição ao crédito. Então, muita atenção aí. Falando um pouco de riscos, né?
entra na Bolsa de Valores de forma, em tese, inocente, porque não é inocente. Quando você assina o contrato, que você assina virtualmente, você lê os termos, você preenche o perfil e fala, olha, quero para mini índice, mini dólar, dólar cheio, ações alavancado. Você já assumiu, você está falando para a corretora que você sabe o que você está fazendo. A corretora no contrato, ela te fala dos riscos que você tem nesse negócio. Risco de custódia, que é o risco da perda dos seus ativos em custódia, riscos sistêmicos e operacionais, risco de liquidação, risco de negociação, e eu acho que esse aqui é o mais importante, é o que mais ocorre, ó, associado a problemas técnicos que impeçam a execução de uma operação em determinado preço e horário. Por exemplo, falha nos sistemas de custódia, incluindo falha no hardware, software ou conexão via internet. E aqui ela não deixa claro se é o da corretora ou o seu, mas para mim engloba ambos. Então assim, se a corretora teve problema, às vezes tem problema de comunicação com a bolsa, sua ordem não vai, você quer cancelar tudo e não cancela, deixa a ordem pendurada, ou mesmo a corretora começa a disparar ordens, ou a sua internet cai, algo ocorre, ela está se eximindo do risco, está falando, olha, existe esse risco aqui, quer prosseguir? E o risco de concentração. Então o risco de negociação, ele está para os dois lados e ela está deixando você ciente do que pode ocorrer aqui. Então pode ocorrer de você não conseguir completar uma ordem por causa disso. Muito importante agora, muito importante. Na hipótese de ocorrer situações imprevistas em contratos derivativos transacionados pelo cliente, ou seja, pode ser mini índice, mini dólar, bem como medidas governamentais ou de qualquer outros fatores extraordinários que impactem a formação, a maneira de apuração ou a divulgação de sua variável ou sua descontinuidade, a B3 tomará as medidas que julgar necessárias a seu critério, visando a liquidação da posição do cliente ou a sua manutenção em bases equivalentes. Ou seja, também está te avisando do risco de fatores externos impactarem na formação do preço, alguma tragédia, algum fato marcante que suspenda as negociações, alguma medida governamental dentro da lei ou não, que impacte no momento da formação de preço, ela pode suspender a negociação sem aviso prévio, né, o que não deve ocorrer numa bolsa, num país sério, mas a gente sabe que no Brasil não duvida de nada. Aqui em cima também ela está dizendo aqui, ó, as condições de liquidez no mercado, no entanto, podem dificultar ou impossibilitar a execução da operação de natureza inversa no prazo pretendido, ou ainda quando essa estiver vinculada a uma ordem do tipo limitada a um preço determinado. Ou seja, uma ordem inversa. Você está posicionado, a corretora tem a missão, o robô dela, de te estopar no seu risco, né? Ou seja, a hora que você chega perto de 30% da sua margem, elas vão te estopar, 30% ou 20%. Mas se ela não conseguir, ela não vai fazer. E você que vai arcar com os prejuízos. Outro ponto importante, a corretora não poderá ainda ser responsabilizada por prejuízos sofridos pelo cliente e que sejam decorrentes de variações de preços inerentes às operações, né? Atos culposos ou dolosos praticados por terceiros, interrupção do serviço da corretora devido a ocorrência de caso fortuito ou força maior, variação brusca de preços, que é o que aconteceu no nosso exemplo ali do começo do vídeo, ausência ou baixa liquidez no mercado, ou seja, tudo isso pode acontecer e a corretora não vai ser responsável pelo seu prejuízo. Você pode tentar até entrar na justiça, falar com o seu assessor, mas o contrato está do lado dela. Ela já está avisando aqui. O cliente, nesse ato, declara saber que o investimento no mercado financeiro é sempre de risco. Todo mundo está cansado de saber disso, ouvir isso, mas ela coloca aqui no contrato também. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É outro lugar comum no mercado também, mas muita gente finge não entender isso aqui. Quando você fala, fui iludido por não sei o que, tal trader que falou não sei o que, não adianta. O seu contrato é com a corretora, não com o trader da internet. Mais uma vez aqui, ó. O cliente deve se certificar dos riscos da operação antes de executá-la. A execução da operação presume a assunção dos seus riscos pelo cliente, ou seja, de novo a corretora está deixando claro no contrato, olha, vai fazer essa operação alavancada, saiba dos riscos, estou te falando aqui os riscos. Você assinou digitalmente esse contrato, preencheu o perfil falando que eu sei de mercado mesmo, hein? Liberamos margem para você, agora você assume o risco. Pessoal, resumidamente é isso. O contrato é um pouco maior do que isso, porém, entrar em cada tópico dele e ler. A grande mensagem desse vídeo aqui não é entender esse contrato. Raramente alguém lê o contrato. É deixar principalmente os iniciantes
cientes do risco que é a bolsa de valores, ou seja, mesmo como renda extra, não vai ser a maioria que vai se desenvolver bem no mercado, você vai ter que achar seu operacional, seja com robô, seja com operação manual, esteja ciente do risco e procure não entrar com uma mão onde você não se sinta confortável em estar de repente no dólar 20 pontos para trás ou no índice 1000 pontos para trás. No exemplo do início desse vídeo, a pessoa entrou com 30 contratos do cheio com uma continha de R$5.000. O que causou esse prejuízo grande foi um leilão, por um fato que já ocorreu esse ano, né? O leilão reabre contra a sua posição e você não tem o que fazer. A corretora vai te zerar porque você já não tem mais margem e te zerou depois do seu limite. Então, muita gente acha que não tem ciência desse risco de perder mais do que você tem, ou ter que entregar o seu patrimônio para a corretora, ou ter dor de cabeça para provar que o erro não foi seu. Esse caso, quando o mercado entra em leilão, vou dar um exemplo, quando no começo do ano teve aquela questão do governo, daquela reunião que foi divulgada, ou da demissão de um ministro importante, o mercado fica maluco e pode ir a leilão. Naquele dia, inclusive, é interessante porque eu pessoalmente estava posicionado. Apesar de eu estar com a mão pequena, confortável para o meu tamanho, eu fiquei preocupado. Enquanto você está posicionado durante o leilão, é uma emoção muito negativa, porque você não sabe, você pode ganhar dinheiro, pode perder. Naquele dia foi contra, né, minha posição, infelizmente, só que não foi tanto contra, eu estava tranquilo, tive prejuízo, mas foi limitado. Então, pela alavancagem que a corretora nos concede, é muito fácil você ficar muito alavancado e numa situação dessa perder muito dinheiro. Outra coisa que ela não se responsabiliza são pelos riscos operacionais e de sistema e de infraestrutura, ou seja, a sua internet caiu, é um problema seu, você tem que ter outra, um backup, se roteia do seu celular, se vira. Não é da corretora. A plataforma falhou, seu computador deu pau, não conseguiu fechar sua ordem. Ou a corretora, já aconteceu isso também, muitas vezes. A corretora está com problema na comunicação com a bolsa. As ordens ficam penduradas, você não consegue sair. Isso também, pelo contrato, não é responsabilidade dela. Ela está te avisando que isso pode acontecer. Grande parte das corretoras, nesses casos onde o erro é identificado nela, se você tiver como provar alguma coisa, tiver tela gravada, ou avisar seu assessor, você tem um assessor de investimentos, algumas corretoras têm, e você avisa na hora ele, grava um vídeo do WhatsApp, qualquer coisa, algumas te reembolsam o seu prejuízo. E a maioria delas tem sido, eu acredito que é honesta nesse sentido. Por isso que é importante, de repente, você avaliar a possibilidade de você ter uma corretora onde você tem um assessor de investimentos, onde você tem um contato rápido com o WhatsApp, isso facilita um pouco. Eu já tive que acessar meu assessor para ele zerar uma ordem para mim quando eu tive um problema e ele zerou, sem problemas. Então muita gente aí grava a tela, apesar de deixar o computador um pouco mais lento, grava a tela para provar caso aconteça alguma coisa, mas em última instância você sabe, a culpa é sua e você vai arcar com prejuízo. Então, pessoal, muito obrigado, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo, comentem, mandem e-mail. É um canal que está iniciando, mas ele vai trazer muita informação aí para investidor, trader, qualquer um que se interesse por sucesso e finanças pessoais. E eu prometo que eu vou valorizar muito esses primeiros inscritos aqui no primeiro ano de canal. Me mande um e-mail se você gostou, comente aí, gostou ou não gostou. Dúvidas para iniciantes na bolsa. Se quiser que eu entre em detalhes em mais algum aspecto da sua relação com a corretora ou com o mercado, é só me falar. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!